Uma boa noite a todos. Que prazer, um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez para abrir a palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre alguns temas incomuns dentro da igreja, mas muito importantes. Na sexta-feira da semana passada foi dia 31 de outubro. E no dia 31 de outubro se comemora uma data especial. Alguém de vocês se lembra o que é que se comemora no dia 31 de outubro? Halloween, alguém disse, né? O dia das bruxas. De fato, o pessoal comemora o Halloween, o dia das bruxas, mas também é o dia da Reforma Protestante. E você diria que a Reforma Protestante tem alguma coisa a ver com a tua vida? Ou não tem nada a ver com a tua vida? Será que tem? Bom, além da questão da Reforma Protestante, eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a relação entre a Reforma Protestante e o sistema de educação no Brasil. Por quê? Porque um pouquinho antes do dia 31 de outubro, né? No domingo antes daquela sexta-feira, foi o domingo onde o Brasil reelegeu a Dilma como presidente do nosso país. E essa questão do debate político foi muito intenso esse tempo todo e tal, e agora que a gente está parando um pouco de falar a esse respeito. E quando a gente fala de debate político, sempre os políticos prometem o que para o povo? Educação, saúde, emprego, dinheiro, né? Alguma coisa assim. Em geral, as promessas giram em torno disso, né? Saúde, educação e dinheiro. Ok, então a educação faz parte aí desse pacote todo. E eu queria então hoje pregar para vocês esse sermão que pergunta assim: o que é que a Reforma Protestante nos ajuda a entender sobre a educação no Brasil? Será que tem alguma coisa a ver com a outra? Olha, tem a ver com a tua vida, com a educação do teu país. E é interessante a gente pensar a esse respeito. E a gente precisa lembrar que a Reforma Protestante foi uma reação de certas pessoas que de alguma forma se rebelaram contra as doutrinas e as práticas de uma igreja. E essa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. E houveram muitos reformadores, mas talvez o maior deles, ou aquele que está no centro desta reforma protestante, foi Martinho Lutero, um padre católico alemão, estudou a Bíblia e começou a perceber que tinha uma diferença muito grande entre o que a Bíblia ensinava e o que a igreja ensinava e praticava. E ele começou a se incomodar com isso, e no dia 31 de outubro, há 497 anos atrás, quase 500 anos, Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, que é uma cidade lá na Alemanha. E ali então está o marco daquilo que viria a ser a Reforma Protestante. Martinho Lutero não tinha vontade de se separar da Igreja Católica. Não era esse o objetivo. O objetivo dele era que a igreja dele retornasse ao ensino da Bíblia. O que é reforma? Retornar à forma original, certo? Então Martinho Lutero percebia o quê? Que a igreja tinha se afastado da palavra de Deus. E ele queria fazer o quê? Uma reforma. Voltar à forma original. Igual você pode fazer uma reforma na sua casa. Vamos pensar que quando você construiu a sua casa, o banheiro funcionava. E agora parou de funcionar. Entupiu alguma coisa lá, quebrou a pia, quebrou o vaso, quebrou o chuveiro. O que está precisando fazer na tua casa? Uma reforma. Retornar à forma original, onde o chuveiro, o vaso, a pia funcionavam, né? Então isso é o sentido da reforma. E a história da reforma é uma história muito grande mesmo. E a história da educação no Brasil é uma história muito grande mesmo. E percebam uma coisa, já é difícil para nós conduzirmos a igreja no estudo da Bíblia, um estudo profundo, um estudo sério, já é difícil. Agora, estudar a história e a política, pior ainda, né? Mais difícil ainda. E o meu desafio hoje, então, é grande. É estudar a Bíblia, a história e a política do nosso país. Claro, de uma forma superficial que todo mundo entenda. Então não tenha medo do que nós vamos falar essa noite, mas busque entender a realidade,
a verdade. Para a gente poder entender então esse assunto, vamos para a palavra de Deus, Daniel capítulo 7, versículos 23 a 27. E agora nós vamos para um dos textos mais interessantes, enigmáticos, complicados e impressionantes de toda a Bíblia. E aqui nesses versos, a palavra do Senhor nos diz assim: Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino sobre a terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Irmãos e irmãs, esse texto não é um texto fácil da gente interpretar. É um texto simbólico, é um texto difícil. Se fala de um quarto animal que tem 10 chifres. Desses 10 chifres surge um chifre pequeno que derruba 3 desses chifres anteriores. E agora começa a falar coisas contra Deus, muda a lei de Deus, prospera fazendo uma guerra contra as verdades de Deus. Até que então se instala um tribunal para tirar o domínio desse chifre pequeno, para que ele então fosse destruído até o fim. E o que é que iria acontecer no fim? Todos os reinos do mundo seriam dados aos filhos de Deus, e eles iriam reinar eternamente. Uma vida sem pecado e sem morte para todo o sempre. Quando você estuda o livro de Daniel, acontece um fenômeno interessante. O capítulo 7 de Daniel nos fala de 4 animais. E o texto bíblico nos fala quais reinos representam os 3 primeiros animais. O primeiro animal era um leão, que representava o reino da Babilônia. O segundo animal era um urso, que representava o reino dos Medo-Persas. O terceiro animal era um leopardo, que representava o reino dos gregos. E quando chega no quarto animal, a gente não sabe o nome deste reino. Pelo menos a Bíblia não diz o nome. E a gente fica um pouco confuso. E a gente não sabe bem o que pensar. Tá, Ezequiel, esse é um texto esquisito, é um texto estranho. O que isso tem a ver com a minha vida? E eu digo, tudo. Tem tudo a ver com a sua vida. Porque este reino aqui descrito é um reino que, quer você saiba, quer não, tem muita influência na sua vida. Qual é a língua que você fala aqui no Brasil? Como que é o nome da nossa língua? A nossa língua se chama português. E é o seguinte, português porque vem de onde? De Portugal, da Europa. É de lá que vem a nossa língua. Português de Portugal ou do Brasil, o brasileiro, é uma língua que nós dizemos ser de matriz latina. Igual italiano, igual francês, igual espanhol. São todas essas línguas de matriz latina, ok? De onde é que vem, então, as línguas latinas? Vem do latim. O latim era a língua de qual império do nosso mundo? Alguém se lembra? Romano. Império Romano. Exatamente. E você acha que o Império Romano tem alguma coisa a ver com a sua vida? Bom, a sua língua tem tudo a ver com o Império Romano, porque você fala uma língua latina. O país onde você vive foi colonizado por portugueses. Tudo a ver com esses latinos, com esses romanos. Inclusive, a própria religião. Portugal é o país mais católico da Europa. Veio colonizar o Brasil, que se tornou também um grande país católico. Será que tem alguma coisa a ver com a sua vida?
Quando vieram os portugueses para o Brasil, vieram junto com eles os jesuítas, sacerdotes católicos. Tem a primeira missa que foi rezada lá na Bahia e etc. E em grande medida, muitas coisas que aconteceram no nosso país, em termos políticos, econômicos, sociais e etc., tem a ver com essa colonização europeia, especialmente portuguesa, e com a influência dos jesuítas no Brasil. Você tem, por exemplo, lembra das Minas Gerais? Quanto ouro tinha nas Minas Gerais? Você vai lá até hoje em Ouro Preto, por exemplo, você encontra um monte de igreja católica e você entra lá dentro cheia de ouro para todos os lados. Inclusive quando os portugueses chegaram aqui, né? E eles começaram a encontrar o ouro, conta-se os relatos que os camaradas ficavam sem dormir, tipo 3 dias seguidos buscando pedra de ouro. Porque os índios não tinham noção do valor disso aí lá na Europa. Agora, os europeus que estavam aqui, os caras ganharam na loteria. Imagina a quantidade de ouro. E se eles tivessem que matar todos os índios, o problema é dos índios. Você acha que tem alguma coisa a ver com a sua vida isso aí? Você é descendente de algum índio, de algum português, de algum europeu, dos negros também, etc. Essa é a nossa história. E olha que coisa interessante. A Bíblia apresenta o Império Romano como essa figura do quarto animal. Agora é interessante que esse quarto animal ele tem 10 chifres. Esses 10 chifres eles representam as tribos bárbaras que invadiram Roma. Porque, não sei se você sabe, o Império Romano era um império mundial muito forte e começou a ficar muito caro proteger as fronteiras do Império Romano. Guerra constantemente. E os exércitos romanos começaram a se enfraquecer e os bárbaros começaram a tomar conta. Quem eram os bárbaros? Ostrogodos, visigodos, alamanos e etc. De um monte de tribos. É dessas tribos que vêm os países. França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Suíça e sei lá mais o quê. Vocês estão entendendo a dinâmica aqui acontecendo? Então existe um reino, que é o reino de Roma, começa a ser dividido por entre essas tribos bárbaras, e no meio desses chifres todos aí, desses reinos, surge um reino pequenininho. É um chifrezinho, mas ele é diferente dos outros. E ele começa a dizer grandes coisas contra Deus. E ele vai fazer o quê? Mudar os tempos e a lei. E aqui a Bíblia apresenta a imagem do surgimento da Igreja Católica Romana. Justamente porque o que é a Igreja Católica Romana? É justamente a religião do Império Romano, que mesclou o cristianismo com a religião pagã que eles tinham lá em Roma. É por isso que o católico ele pode ter uma estátua de José. Uma estátua é uma coisa pagã. José é um personagem do mundo cristão. Uma estátua de Maria. Estátua é uma coisa pagã. Maria é uma personagem do mundo cristão. Uma estátua de Jesus. Estátua é uma coisa pagã. Jesus é o quê? Parte do mundo cristão. Aliás, é o cristão por excelência, é Jesus Cristo. Acho que nenhum outro cristão jamais houve, né? O único cristão de verdade é Jesus. O resto é pecador que se arrepende e se ajoelha aos pés dele. E outra coisa interessante, Jesus é morto no Império Romano. Interessante isso, né? E aí você percebe, será que o Império Romano tem alguma coisa a ver com a sua vida? E aí vamos pensar o seguinte, esse processo histórico está acontecendo. E é interessante que esse chifre pequeno, que é a Igreja Católica Romana, ela vai surgindo pequenininha e ela vai falando coisas contra Deus. Aí o povo fica confuso, mas pastor, a Igreja Católica não fala coisas contra Deus, a Igreja Católica acredita em Deus, fala a favor de Deus. Isso é a teoria, porque é o seguinte, a melhor forma de você combater uma coisa não é você brigar contra ela, é você se colocar no lugar dela. E aí a Igreja Católica tem muitas doutrinas, e uma delas é a seguinte, fora da igreja não há salvação. Então, se você não é católico, tu tá perdido, se tu morrer hoje, tu vai pro inferno. Essa é a doutrina católica. Essa é a doutrina católica. Entretanto, essa é uma doutrina que não é da palavra de Deus. E muitas vezes, muitas coisas que a Igreja Católica ensina não são da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia manda guardar o sábado. A Igreja Católica manda guardar o domingo.
E a maior parte do povo segue a Bíblia ou segue a Igreja Católica? A maior parte do povo segue a Igreja Católica. E através disso, a Igreja Católica está se colocando no lugar de Deus. É assim que ela fala contra Deus. Isso é o que está acontecendo. Agora, presta atenção. A Igreja Católica é um fenômeno muito interessante. Porque ela então é esse fenômeno político, social, filosófico, religioso, imperial, mas que no meio dela tem a Bíblia, os padres estudam a Bíblia. E Martinho Lutero era um desses padres. E ele começa a estudar essas profecias, estudar as cartas de Paulo, estudar os evangelhos, estudar o Antigo Testamento, e ele começa a perceber que tem coisa errada no meio daquela igreja ali. E ele vai protestar contra a igreja e vai dizer, tá errado, e nós precisamos mudar. E o que é que a igreja faz? A igreja não quer mudar. E a igreja começa a combater Martinho Lutero. E agora Martinho Lutero se separa da igreja e vai fundar aquilo que é a reforma protestante, no caso dele, a igreja luterana. Vai sair disso aí, de Lutero. Martinho Lutero não estava sozinho, tinha muitos outros ao lado dele. João Calvino, na Suíça, mais tarde vai ter a reforma na Inglaterra, vai espalhar por toda a Europa. Agora começa a acontecer uma coisa interessante. Na época de Martinho Lutero, vocês imaginam quantos por cento da população que sabia ler e escrever? 10%. Os 10%, um pouco menos talvez. 5%. Então de cada 100 pessoas, 5 sabiam ler. É pouco ou não é? É pouco. Aqui nessa igreja, talvez tenha uma pessoa ou outra que não saiba ler, mas a maior parte de nós sabe ler, ok? Mas seria aqui, ó, numa igreja dessa aqui, talvez ninguém saberia ler lá naquela época. Agora acontece um fenômeno interessante. Quem são as pessoas que sabem ler naquela sociedade? São os ricos, os reis, os nobres, os príncipes, etc. E o clero, os padres, os bispos, o papa e etc. E um ou outro da classe mais pobre, algum escravo, poderia saber ler ou escrever, mas é pouca gente. Agora o que acontece? Martinho Lutero começa a ler a Bíblia e vê que a igreja dele estava errada. E começa a dizer, ó, a igreja está errada porque na Bíblia está escrito diferente. Só que tem um problema, o povo não sabe ler. E agora, para Martinho Lutero levar avante a reforma, ele fez duas coisas. Ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão, porque a Bíblia só estava em latim ou em grego. E o povo não sabia ler latim e grego, eles falavam alemão. E o que Martinho Lutero começa a fazer? Começa a traduzir a Bíblia para o alemão e começa a ensinar o povo a ler e a escrever. O que está acontecendo agora? Uma revolução na educação. Martinho Lutero precisa ensinar o povo a ler para daí mostrar a Bíblia para o povo. Olha aqui, ó, na Bíblia está escrito que você é salvo pela fé, não é pela Igreja Católica. Está acontecendo uma revolução social. O povo está aprendendo a ler, o povo está aprendendo a escrever, o povo está o quê? Se educando. E é assim que começa a reforma protestante, como uma reforma espiritual e educacional. O que acontece? Aquela sociedade daquela época, muitas pessoas foram seduzidas pelo protestantismo. A igreja de Roma cobrava muito imposto, muito dinheiro, impunha uma servidão muito pesada. Quando o protestantismo surgiu, ele surge para melhorar a vida das pessoas. E as pessoas dizem, não, eu quero ser o protestante, eu não quero ser católico. E aí os católicos começaram a perceber o seguinte, ou a gente faz alguma coisa, ou vai tudo por água abaixo. E aí surge na história aquilo que a gente chama de contra-reforma. É aí que surge a Companhia de Jesus, que vão ser os jesuítas que vão chegar aqui no Brasil. Aliás, hoje você tem o primeiro Papa vindo dos jesuítas, é o Papa Francisco. É o primeiro jesuíta a se tornar Papa. E o que é esse grupo dos jesuítas? É justamente o pessoal que agora começou a bolar uma estratégia para deter o avanço do protestantismo. Agora eles vão defender a religião católica. E qual foi então uma das táticas que os jesuítas usaram? Os jesuítas, lembra, eles estavam unidos com os reis. Era o clero e a nobreza, ok? A igreja e os poderosos. E os jesuítas chegam para os reis e dizem o seguinte, ó, o protestantismo vai agora educar o povo. E um povo educado é um povo que dá trabalho. Porque o povo que não dá trabalho é povo ignorante. Povo ignorante não dá trabalho, mas povo educado dá trabalho. E aí os jesuítas disseram para os reis o seguinte, olha, faz o seguinte,
Nós temos educação, talvez até melhor do que a dos protestantes. Então nós vamos educar os seus filhos, os filhos dos ricos, e juntos nós vamos educar o povo. Mas que tipo de educação que nós vamos dar para o povo? Uma educação qualquer. Para eles saberem alguma coisa, porque agora não vamos poder mais barrar. Agora o povo vai aprender a ler e escrever, no mínimo. Mas vamos fazer o seguinte, a gente dá uma educação ruim para o povo e uma educação boa para quem? Para a elite. E através dessa diferença na educação entre o povo e a elite continua dominando o povo e o povo faz a vontade da elite. O sistema é esse. Quando você chega no Brasil, você tem várias dificuldades. Você tem um grupo de colonização que vem para cá para fazer o quê? Para explorar, para tirar daqui o ouro, para tirar daqui o pau-brasil, para tirar daqui os recursos naturais. Eles não vieram aqui para morar aqui, eles vieram aqui roubar o que tinha aqui. É isso que eles vieram fazer aqui. E aí o que acontece? Eles vão tendo filhos, o país vai se desenvolvendo, mas sempre assim, para explorar, nunca para construir. E o Brasil, ele se torna um paraíso para quem é rico. E ele se torna uma desgraça para quem é pobre. E aí você tem a escravidão dos negros, uma situação terrível que aconteceu nesse país. E aí você começa a perceber de onde é que vem a educação do nosso país. Essa situação, escravidão, essa situação de uma presença católica e essa situação de sermos uma colônia de exploração gerou no nosso país um problema educacional extremamente sério. E você tem hoje os frutos disso claramente na nossa sociedade. Você tem uma educação de péssima qualidade para o povo, ainda que no Brasil existam muitas faculdades excelentes. Mas para quem são essas faculdades excelentes? Para os ricos. E não só a questão da faculdade paga, as próprias faculdades públicas, a USP, por exemplo. Talvez seja a melhor faculdade do Brasil. Quem é que estudava na USP? Em grande parte da história da USP. É os filhos dos ricos. Sendo a melhor faculdade, sendo pública, os ricos que entravam lá. Quem é que estudava nas melhores escolas para poder passar no vestibular? Eram os pobres? Pergunta besta, né, pastor? Claro que não. Percebam. De onde que vieram, talvez, aí os presidentes do nosso país? O Fernando Henrique Cardoso estudou na USP? Aí você começa a entender a questão. E você começa a perceber que muitas vezes, irmãos, a gente acha que a nossa vida é do jeito que é por causa de nós mesmos, né? Mas você percebe que tem um contexto enorme por detrás disso tudo. Agora eu queria mostrar um outro lado da moeda. Entenda uma coisa, o protestantismo tinha que educar o povo, para o povo aprender a Bíblia, para o povo poder saber a verdade. O católico educa só a elite e que se lasque o povo, para que o povo continue servindo à Igreja Católica e aos governantes. Agora perceba a diferença entre os países católicos e os países protestantes. Vou dar alguns exemplos para você. A Espanha, um país bem católico, passou por uma crise tremenda há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás. Uma crise extremamente terrível em termos de desemprego e recessão econômica. Vamos pensar assim, a Espanha estava quebrada. Dentro do bloco de União Europeia, quem é o país mais forte? Qual é o país mais forte da União Europeia? Alguém sabe? Hoje, não, da União Europeia. O país mais forte da União Europeia hoje é a Alemanha. Justamente o país de Martinho Lutero. Justamente o país o quê? Protestante. Perceba a diferença. Povo educado, o povo forte economicamente. Catolicismo, o povo mal educado, um povo fraco economicamente. Você pode pensar, por exemplo, Suíça. Todo mundo já ouviu falar da Suíça. Genebra é onde João Calvino fez a sua obra de reforma. Vocês sabem quanto que é um salário mínimo na Suíça? Quanto que é o salário mínimo do Brasil? 720 reais. Qualquer valor, chuta na sua cabeça. Um bom salário. 1.500 reais um salário mínimo seria um salário bom? Mais ou menos, assim, já seria melhor do que o nosso, o dobro. O salário mínimo na Suíça equivale a 10 mil reais por mês no Brasil. País protestante, não um país católico. Os Estados Unidos, que o irmão citou, como que foi a questão dos Estados Unidos? Saíram os protestantes da Inglaterra para fundar os Estados Unidos, para morar nos Estados Unidos, diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos não foi colônia de exploração como aqui no Brasil. Lá foi colônia de povoamento, eles foram lá para morar lá. Então eles têm que cuidar do lugar onde eles vão viver. E eles eram protestantes.
Bom, não precisa dizer para vocês que eles são o país mais rico do mundo, né? Agora entenda uma coisa. O que eu tô querendo dizer para vocês não é que os Estados Unidos e a Europa são do bem e o Brasil e o Portugal e Espanha são do mal. Não é isso. Eu tô querendo mostrar para vocês as diferenças da educação católica que você vê em Portugal, na Espanha, no Brasil, em vários outros lugares, e da educação protestante que você vê na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos e etc., na Inglaterra. E aí você percebe quem manda no mundo e quem não manda. Quais são os países fortes economicamente, quais são os fracos. Tá? Onde é que está a resposta? Na base, na educação. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos terminar esse culto abrindo a Bíblia em Mateus 28. E eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês, que talvez alguns de vocês nunca tenham percebido, ou talvez já tenham percebido. Mateus 28, versos 18 a 20. É aquilo que os estudiosos chamam a grande comissão. E a Bíblia nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, no meio da grande comissão, existe uma ordem de Jesus para a gente fazer o quê? Ensinar. E ensinar significa educação. Não só ensinar o povo a ler e a escrever, mas acima de tudo ensinar o povo a pensar, ensinar o povo a buscar a Deus, ensinar o povo a orar, ensinar o povo a estudar a Bíblia, ensinar o povo a amar as pessoas, ensinar o povo a se afastar dos vícios, dos pecados, das coisas ruins. Essa é a verdadeira educação do céu. E onde a educação do céu entra, Deus vai transformando as nossas vidas. E é por isso que onde tem mais educação, tem mais desenvolvimento. Não é tão difícil assim de entender. Onde a gente tem mais educação, a gente tem mais pensamento crítico. A gente tem mais condições de decidir o que é bom para nós ou não. A gente tem mais força para educar os nossos filhos. Onde tem menos educação, tem mais droga, mais palavrão, mais mentira, mais traição, mais desgraça. E agora percebam uma coisa. Vocês vivem numa sociedade cruel. Ninguém tá nem aí para vocês se vocês têm o que comer em casa ou não, se os seus filhos são bem educados ou não, se vocês são estudiosos ou não, se vocês crescem espiritualmente e intelectualmente ou não. Ninguém tá nem aí. Agora, Deus dá para vocês a capacidade de vocês crescerem. E sabe como é que a gente cresce? Estudando a palavra de Deus. Vocês acham às vezes que o pastor ou quem está aqui na frente fala para vocês estudarem a Bíblia porque a gente é chato, porque melhor é ver televisão, melhor é jogar conversa fora, melhor é ficar fazendo nada. E eu digo especialmente para os mais jovens. Os mais jovens estão achando que bom é Facebook, bom é internet. Não gasta tempo estudando, não gasta tempo lendo, não cresce, não se desenvolve. E como é que nós vamos mudar o nosso país? Como é que nós vamos mudar a vida da nossa sociedade? Como é que nós vamos mudar a vida da nossa família? Não vai mudar, só vai piorar. E a gente, irmãos, tem que buscar o Senhor e pedir a Ele que nos ajude a fazer uma revolução de educação na nossa vida. Aprender a ter mais prazer em ler. Não precisa só ler a Bíblia, pode ler outras coisas também, não tem problema. Tem coisas de literatura, tem as questões também da escola. Pode estudar matemática, física, química, biologia. Isso é um passaporte para vocês melhorarem de vida. Através disso, a gente não cresce só intelectualmente, a gente pode ganhar mais dinheiro. A gente pode, de repente, dar um futuro melhor para nossa família. Quantas pessoas, irmãos, nasceram em lares pobres e pelo estudo venceram na vida? Eu lembro de um senhor lá do NASP, que ele é enfermeiro. Sabe como é que ele foi estudar? Ele era menino de rua. Ele entrava na biblioteca e lia, e ficava estudando, e ficava lendo. Depois ele passou na universidade. Foi um grande enfermeiro, hoje tem dinheiro. E a questão não é simplesmente ter dinheiro, é ter dignidade, é crescer, é se desenvolver. E é muito importante a gente entender essa diferença. Uma sociedade baseada na palavra de Deus é uma sociedade que cresce. Uma sociedade baseada nesse sistema católico é uma sociedade que não cresce. É por isso que não adianta reclamar da Dilma. O que a Dilma vai fazer? A Dilma vai ganhar dinheiro, é isso que ela vai fazer. Se você for depender da Dilma para você aprender a estudar,
a gostar de crescer, tu vai morrer e não vai gostar. A nossa esperança não está na Dilma, não está em Aécio, não está em político nenhum. A nossa esperança está no Senhor Jesus, irmãos. É ali que está a nossa esperança. Agora, a gente tem que entender a história para a gente entender a política. Vocês acham que o governo está preocupado com a educação dos seus filhos? O governo diz hoje em dia que não pode nem reprovar os filhos. Se os filhos forem lá para a escola, xingar professor, bater em professor, não fazer os temas, não fazer a tarefa, e ele ainda vai passar de ano no fim. É isso que o governo manda. E também não é só a questão do catolicismo, a gente tem que ser sincero. Esse sistema hoje no Brasil já faz parte de uma outra questão da revolução, da esquerda, do socialismo, do comunismo, que tentou também combater alguns problemas da sua sociedade indo para o lado do ateísmo. Então é interessante essa ideia toda do PT no poder e tal. A gente poderia pensar muito sobre isso, mas não é o foco aqui essa noite. Então não é uma questão somente do catolicismo, tem muitas outras coisas por detrás disso. Agora, se você depender desse governo para você educar os seus filhos, você está morto, você está morta. Você tem que tomar a educação nas tuas mãos. Não quer dizer que todo mundo tem que virar intelectual, que todo mundo tem que fazer 10 faculdades, doutorado, mestrado e sair aí bonitão, bonitona. Não é isso. Mas o fato é o seguinte: a gente tem que aprender a amar o conhecimento e, acima de tudo, o conhecimento de Jesus, que vem através da Bíblia, irmãos. E aprender, se desenvolver, e aprender, entender o texto, interpretar o texto, ler o texto, ter prazer em conhecer, ter prazer em crescer. E é assim que a gente vai abençoar a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade, a nossa igreja. E não tem caminho fácil, irmãos. Caminho fácil é novela, caminho fácil é droga, caminho fácil é ficar do jeito que está. Agora, o caminho estreito é um caminho de fé, de amor, de conhecimento e de crescimento. Eu sei que alguns de vocês, especialmente talvez aqueles que são mais velhos, possam se sentir um pouco assim: ah, pastor, para mim já passou esse tempo de aprender. Mas é mentira. De fato, você não vai talvez se tornar intelectual, e nem precisa. Mas você pode a cada dia aprender um pouquinho com Jesus. A cada dia você pode aprender um pouquinho com a palavra de Deus. E às vezes você, como uma pessoa simples, pode conhecer mais do que muitos doutores que têm muita faculdade aí, mas não tem o amor de Jesus no coração. Então não se iluda, não pense que vocês são pessoas ruins ou inúteis, aqueles que não estudaram muito. Talvez alguém aqui seja analfabeto. Ok. Os discípulos de Jesus também foram analfabetos, mas conheceram Jesus. Foram transformados, foram salvos e foram instrumentos de salvação também. Nós não estamos dizendo que só vai ser salvo quem tem muita educação, não é isso. Mas é importante vocês entenderem o país que vocês vivem. Por que a gente vive num país assim? Porque nós fomos uma colônia de exploração, porque a gente vem desse sistema católico, porque agora tem esse sistema socialista. E tudo isso aí é uma guerra contra a educação dos nossos filhos. Porque quanto melhor educação teu filho tiver, pior é para o governo. Porque o governo quer que cada vez seja pior, porque aí eles mantêm o poder deles. Você vê, por exemplo, no caso da Dilma, né? Tantos escândalos, tantos absurdos no país e tá aí eleita de novo. Porque fica dando esmola pro povo. E claro, enfim, eu não vou dizer que o outro lá era melhor, era o salvador da pátria, eu não concordo. Mas percebam que situação complicada. Tu tem um político corrupto que fica no poder porque o povo é ignorante. Ignora a política, ignora a educação, ignora a palavra de Deus. E nós, irmãos, como igreja, nos levantamos para conduzir educação. Sabe por que essa igreja não está cheia essa noite? Porque a gente faz educação aqui dentro. Porque se aqui fosse boate, bar, boteco, jogos, estava cheio, né? Por que a igreja não está cheia? Porque nós estamos ensinando a palavra. Não é uma educação ou não é? Isso aqui é uma escola ou não é? Só que é uma escola diferente. A igreja é a escola de Jesus, onde a gente aprende a amar uns aos outros e amar a Deus acima de tudo. E essa é a verdadeira educação. E nós precisamos buscar essa educação. Passa por a gente ler a Bíblia? Passa. A gente tem que se dedicar mais em ler a Bíblia? Tem. Mas claro, tem que buscar entender. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de entender. Então vai ter que aprender. Persevere no estudo da palavra. Persevere. E Jesus vai abrir o entendimento e vai dar inteligência, porque todos vocês são inteligentes, sem nenhuma exceção aqui dentro. Porque Deus nos fez inteligentes. Deus nos deu capacidade. Deus conhece os nossos talentos e os nossos dons. E nós devemos usar esses talentos e dons para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, eu sei que o tema dessa noite talvez tenha sido um dos sermões mais estranhos que você já ouviu na sua vida. Ok, tudo bem. Eu sei que não é comum a gente falar dessas coisas. Eu sei que
No final das contas, qual que é o apelo? Quem quer se matricular na escola, vem à frente. Não é esse o caso. Aí, o guri já aceitou o apelo lá no fim. Quer ir para a escola, né? Isso aí, ó. Vamos ver se amanhã vai querer ir para a escola, né? De manhã. O fato é o seguinte, irmãos. O apelo essa noite: se matricule todo dia na escola de Jesus. Ore ao Senhor, busque a palavra, busque o conhecimento. Ame o conhecimento e Ele te exaltará, diz a palavra do Senhor. Ame o conhecimento de Jesus acima de tudo. Especialmente, conduza as crianças e os jovens no caminho do conhecimento. Ajudar eles a ter prazer em estudar, ir para a escola, gostar, se desenvolver, para poderem honrar a Jesus nas suas vidas. Eu sei que nós temos aqui essa noite alguns pais e mães, e que talvez a partir de uma mensagem desse tipo possam pensar assim: pastor, eu entendi o recado. Vou obrigar os meus filhos a ir para a escola e estudar bem direitinho, bem bravo assim, né? O que faz a gente gostar de estudar não é ninguém brigando com a gente, não. Isso aí não faz ninguém gostar de estudar. Se você quer influenciar os seus filhos a estudar, pegue um texto, leia você ele, interprete, diga para o teu filho: olha que legal esse texto, olha que história legal, olha essa poesia, olha isso aqui. Divida com ele o conhecimento. Vai mandar ele para a escola. Mesmo lá na escola vai aprender o que não presta também, né? Além de tudo, né? Mas o fato é o seguinte: a gente tem que amar o conhecimento e dividir uns com os outros. Lendo a Bíblia, lendo outras coisas, aprendendo, crescendo. Não é pela briga, pela imposição. É pelo exemplo. Ame o conhecimento e também guie os seus filhos no conhecimento. E acima de tudo, como eu reforço o apelo, se matricule todos os dias na escola de Jesus, para aprender dele. Vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, é no doce e sagrado nome de Jesus que nós agradecemos pela reforma protestante, Senhor. Que nós agradecemos pelo nosso país, que apesar de todos os problemas é o nosso lar. E nós clamamos, Pai, pela educação do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia dos alunos, dos professores, de todos nós. Que também, Pai, dentro desta igreja possamos crescer a cada dia na Tua escola, no Teu conhecimento e na Tua graça, Senhor. Pai, nós precisamos de educação. E o Senhor é o verdadeiro professor, Pai. Venha nos dar disciplina, venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento. Venha nos ensinar, Pai, a ler, a escrever, a interpretar. Venha nos guiar também no mundo do estudo, na escola, especialmente os jovens que ainda vão para a escola. Que a sua graça seja sobre eles, que eles possam aprender e crescer, serem bons alunos e um dia também bons profissionais que honram o Teu nome, Senhor. Também a nós que já não estudamos mais na escola, Pai. Ajuda a gente também a gastar um tempinho estudando um pouco mais da Tua palavra, aprendendo e crescendo no conhecimento de Jesus, Pai. Fica conosco, protege-nos na volta para casa, venha destruir a obra do pecado e do diabo nas nossas vidas, cuida deste país, cuida das nossas famílias e cuida de nós individualmente. Tudo oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.